E se a maternidade tiver vindo não para diminuir sua potência, mas sim para te tornar uma empresária ainda mais forte e competente? A minha verdade de hoje, dos 365 verdades que toda empresária merece saber, é: ter filhos vai te tornar uma empresária muito melhor. E no Hara Talk de hoje eu quero te falar, assim, no alto da minha sabedoria de 3 filhos, que de fato, quando a gente entende que ser mãe não vai prejudicar o seu negócio, pelo contrário, vai te permitir, inclusive, desenvolver competências emocionais que você não desenvolveria se você não fosse mãe. E que isso sim vai te tornar muito mais habilidosa e vai te tornar muito mais produtiva, não só no seu negócio, mas também na sua vida. E eu sei que muitas mulheres têm medo de que a maternidade de fato atrapalhe o seu crescimento profissional. Porque quando a gente pensa, nossa, se a minha vida já tá uma loucura hoje, imagina quando eu tiver filhos. E eu não tô aqui para trazer uma visão romântica de que tudo é lindo, maravilhoso e fácil, mas para te dizer que a partir do momento que você tem clareza de quais são os seus inegociáveis, de como as coisas devem caminhar, sim, a maternidade ela te torna muito mais potente. Primeiro, porque você entende uma nova relação com o tempo. Eu costumo dizer, né, que eu já tinha esse frame, assim, de trabalhar até as 6 horas, de não ficar, tipo, trabalhando muito loucamente antes de eu ter as crianças. Eu passei por uma fase na minha vida, né, que eu fui muito workaholic, e aí tive um burnout severo, continuei trabalhando ainda assim, e eu não tinha filhos ainda. Em dado momento, né, da minha vida, eu comecei a criar a vida que eu queria ter para quando eu me tornasse mãe, porque eu queria realmente acompanhar o crescimento dos meus filhos. Então eu tinha uma visão muito clara de eu preciso performar o máximo que eu puder em meio período ali para que no outro período eu possa conseguir tocar, né, a criação dos meus filhos, estar presente e realmente viver isso com eles. E eu não tô aqui para vender uma visão romântica de deixa seus filhos em casa e trabalha ao mesmo tempo. Pelo contrário, inclusive eu sou de uma frente oposta. Eu costumo dizer que é importante que você entenda quais vão ser os seus recursos de rede de apoio para que você consiga desenvolver o seu planejamento de trabalho. Então, desde quando eu tive as crianças, né, eu tive o Breno e a Maria, eles são gêmeos, eles têm 4 anos. Então, já quando eu tava grávida deles, antes de engravidar, eu já tinha claro que eu teria uma babá para me ajudar em casa, porque como eu trabalho home office, eu preferia que fosse uma babá para que eu pudesse acompanhar mais de perto o crescimento deles. Então, a babá ficava com as crianças full time ali, meio período, e era nesse meio período que eu performava no meu nível máximo. E no outro meio período, eu conseguia ter ali uma rotina com eles, conseguia acompanhar o crescimento deles, até quando eles fizeram 1 ano. E aí, esse meio período que eles ficavam comigo, eles foram pra escola, e no outro meio período eu ainda acompanhava eles mais de perto ali com a babá, sem contar ali nos momentos que eu parava de trabalhar, né? Todos os dias a gente sempre teve momentos de muita qualidade ali, 1 hora e 40, interagindo, fazendo uma brincadeira juntos. E nos finais de semana, full time também, 100% eu com eles e o meu marido, e a gente criando memórias juntos. Porque na hora que eu olho pra trás, né, hoje os dois estão com 4, a Maitê tá com 1, hoje eles estão na escola. Não tem como você querer performar bem no seu trabalho com um filho no seu pé. Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? O dia que eles não têm aula, o dia que eu não tenho ajuda, eu simplesmente prefiro não trabalhar nesse dia para que eu realmente possa dar o meu máximo para eles como mãe, e no momento que eles estiverem com outra pessoa, eu possa dar o meu máximo como empresária. Então, essa relação de produtividade, ela foi muito bem reconstruída na minha vida por conta disso. Porque não é saudável para ninguém, né, você querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tô dizendo que, Tainá, né, você não vai responder uma mensagem ou fazer alguma coisa, mas se você não tiver ali, né, de coração, você não vai estar vivendo nem a maternidade, nem o empreendedorismo. E você vai estar sempre culpada, sempre naquele looping infinito. E aí tem um livro que eu amo de paixão, que se chama A Única Coisa. E ele fala muito sobre você tirar os excessos da sua rotina, né, do seu negócio, das coisas que você faz. E você percebe que a maternidade, ela também te traz muito
isso. Quantas vezes, né, eu não ficava muito mais tempo em alguma determinada tarefa, simplesmente porque eu tinha esse tempo, né? Mas quando você é mãe, quando você tem seus filhos, você sabe. Então, por exemplo, eu tô aqui gravando, né? Eu sei que eu tenho a tarde toda pra gravar, mas que 6 horas, faça chuva, faça sol, não vai ter acordo. Então, mas faltava só mais um pouquinho. E aí, claro, né, os acordos, as coisas que fazem sentido. E já aconteceu uma vez, inclusive, de eu pensar, né, aproveitei um dia que eles estavam na casa da minha sogra. Falei, nossa, esse dia eu vou gravar horrores e não sei o que, eu vou até tarde. Gente, é impressionante como o nosso corpo não dá conta de você ficar indo além do limite todas as vezes. Eu comecei a gravar mal, eu já tava errando muito mais, então eu gastava muito mais tempo pra fazer a mesma atividade porque eu já tava cansada. Então você trabalhar todos os dias num período muito reduzido te faz estar na sua melhor performance, porque querendo ou não, o tempo que eu tô com eles no trabalho muito mais operacional ali, muito mais braçal, né, de dar banho, dar comida e tudo mais, também acaba sendo um descanso pra mente das atividades do trabalho. Então você se força a ter um equilíbrio também nas coisas, né? Em contrapartida, quando você se coloca em sobrecarga de trabalho, você vai trabalhar muito mais horas e você vai ter a ilusão de que você tá produzindo mais. Mas aí a sua performance cai. E aí, será que valeu a pena aquelas horas a mais? Então, se você tá aí, ou se você não tem filhos ainda e tá com medo de ter filhos e prejudicar o seu trabalho, ou se você tem filhos e tá pensando de repente em ter mais um, ou tá com medo ali de seguir em frente nessa jornada, pode vir que tá quentinho. Pode vir que realmente a alegria e a satisfação que a gente tem, eu nunca vi até hoje ninguém que se arrependeu de ter tido filhos. Mas eu conheci muitas mulheres que se arrependeram de não ter tido. De não ter tido o primeiro, muitas vezes de não ter tido o segundo ou o terceiro, com medo ou do financeiro ou do tempo, né? Eu acredito que todas nós confiamos numa força maior, né? Se você me segue, se você confia, não importa a sua religião, você confia numa força maior. E essa força é a que define realmente se a gente pode ter, se não pode ter, se vai ter, se não vai ter. Então, não fica trazendo isso pra você, não. Se entrega, respeita seu coração, segue em frente. Se você tem esse chamado, não vai ser a sua carreira que vai ser abalada por conta dos filhos. Pelo contrário, você encontrando a sua força e sabendo exatamente aquilo que você quer para sua vida, você vai conseguir criar uma forma para que isso seja viável e possível. E conta comigo. Se você é mãe ou quer ser mãe e o seu modelo de negócio não tá dentro daquilo que você entende que é saudável para você, tem aqui nos links abaixo para você fazer seu diagnóstico de negócios e conhecer um pouquinho de como o Hara Business pode te ajudar a ter uma vida verdadeiramente mais leve, com o seu negócio crescendo o tempo todo. Meu negócio cresceu 3 vezes no ano que eu tava grávida das crianças. E depois, enfim, vários processos que a gente passou aí ao longo do tempo, né? Também na gravidez da Maitê eu tive repouso absoluto e a gente conseguiu continuar performando, a empresa continuou crescendo e hoje eu sou muito grata a ter respeitado e ouvido, né, os desejos do meu coração com a maternidade e sabia que eu não abriria a mão da minha realização pessoal e profissional por conta disso. E hoje eu também consigo inspirá-los a correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e a gente vai ser muito mais feliz e realizada. Eu sempre digo que toda mãe, ela é uma empresária mais realizada por ser mãe. E toda empresária é uma empresária mais produtiva e mais potente por ser mãe. Então, vamos que vamos juntas nessa jornada. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau!